Graças a Paz, meus amigos, chegamos aqui na nossa terceira aula desse módulo sobre teologia própria, onde nós estamos estudando os atributos de Deus e agora nós vamos entrar na parte da Trindade. Essa doutrina da Trindade é uma doutrina pouco estudada, vamos dizer assim, pouco falada nas igrejas, porém ela é muito importante para nós definirmos de fato a nossa fé e entendermos de forma bem clara o que pensamos e como vemos. A gente vai ver o quanto isso é importante para nós, quanto é importante entender essa doutrina da Trindade. Primeiro ponto é o que difere uma igreja, se ela é uma seita ou não, e de fato é uma igreja bíblica, está ligado à Trindade. Aqueles que não reconhecem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, automaticamente é considerado como uma seita, como uma heresia, como uma igreja que não está de acordo com todo o padrão bíblico que está nas Escrituras e conforme as Escrituras em sua totalidade revela para nós. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, vai dizer assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês para sempre. Aqui, apóstolo Paulo, declarando a respeito disso. O primeiro ponto que a gente precisa entender nessa doutrina da Trindade é que há somente um Deus. Há somente um Deus. Não existe outros deuses, não existe outros senhores, há somente um Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 5, vai dizer: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Partindo dessa afirmação, seria impossível postular a ideia de que existem três deuses. Somente Deus é o Deus único e verdadeiro e não há outro igual. O apóstolo Paulo também deixa isso bem claro para a gente, lá na sua carta a Timóteo, que ele vai dizer o seguinte, pois há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, tá? Há somente um Deus. E dentro dessa doutrina, dentro dessa ideia, que há somente um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente precisa tomar cuidado dentro dessa doutrina, que é a respeito das analogias. Quando as pessoas, uma forma de tentar explicar a doutrina da Trindade de forma simplista, tenta compará-la como um trevo, de três folhas ali. Algo muito errado. Por quê? Porque nós poderíamos dizer que eles estão separados entre si. Poderíamos também usar a analogia do ovo, A casca, a gema e a clara, que assim forma o ovo. Mas quando nós olhamos para o ovo, as mesmas substâncias da casca é a mesma substância da gema, e a mesma substância da gema é também a mesma substância que existe na clara. Então a gente começa a entrar em umas analogias e nessas analogias simplistas a gente acaba errando ao afirmar de fato quem é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles existem em si como um único Deus, como um único Senhor, de forma harmônica entre si, aonde não existe maior ou menor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é igual em essência, poder, os mesmos atributos, como nós falamos, desses atributos da transcendência de Deus estão visivelmente ativos na vida de Cristo Jesus, estão ativos na vida do Espírito Santo. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais entre si, em essência e poder, formam um único Deus. Outro ponto que a gente precisa também tomar cuidado é que quando nós não temos isso bem definido a respeito da Trindade, a gente pode cair em algum tipo de pensamentos e ideias que às vezes é muito errônea. Por exemplo, existem um tipo de igreja que elas vão dar uma ênfase maior em Deus. Como Deus, ele sendo soberano, eterno, poderoso, o grande juiz.
Tem alguma coisa de errado nisso? Não, porque de fato ele é. Mas há uma ênfase maior em Deus, aonde Jesus Cristo e o Espírito Santo são colocados de lado. E o perigo disso é que a maioria dessas igrejas, elas se tornam igrejas moralistas. Igrejas aonde enxergam que há um Deus que é um Deus punitivo, né? Que está a todo momento ali com chicote na mão, esperando o momento, a hora de dar uma chicotada em seu filho ali e por algum erro sendo cometido. As igrejas, né, bem tradicionais, igrejas bem conservadoras, e entre outros níveis de pensamentos e ideias, que acabam colocando a ideia desse Deus como Deus punitivo, né? Colocando a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo de Deus de lado. Existem aquelas outras igrejas também que dão muita ênfase a Jesus Cristo, né? O amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus. Cara, fantástico, é isso mesmo, Jesus é isso tudo. Só que esquece do Deus Pai, esquece o Deus Espírito. E automaticamente eles vão mais por uma linha de pensamento do amor de Jesus e acabam entrando numa hipergraça, aonde acham que Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus entregou a vida dele e agora eu posso viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, porque Jesus me ama. E esquecem aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo de Israel, estabeleceu para a igreja dele. Então, acaba entrando numa linha de hipergraça. E existem as outras, né, que dão o poder apenas, uma ênfase maior ao Espírito Santo e acabam colocando Deus Pai, Deus Filho de lado. E são as igrejas bem pentecostais, né? Eu não estou generalizando, porque existem igrejas conservadoras que elas dão ênfase na Trindade de forma bem bíblica, como também igrejas pentecostais que elas também dão essa ênfase, reformadas e por aí vai. Mas esse erro costuma acontecer mais nessas igrejas pentecostais, aonde dá uma ênfase muito grande no poder do Espírito Santo, e os cultos eles são movidos pelo poder do Espírito Santo, dons espirituais, poder do Espírito Santo, revelação, visão, sonhos e por aí vai. E o poder do Espírito Santo, seja cheio do poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que você precisa, e esquece da justiça de Deus, esquece do ato de amor de Deus Pai em entregar Jesus Cristo em sacrifício ali na cruz por nós, e damos essa ênfase no Espírito Santo como se tudo resolvesse pelo poder do Espírito Santo, numa ênfase tipo, eu vivo de qualquer maneira, eu não cumpro os princípios que Deus estabeleceu, eu não vivo de acordo com aquilo, com o exemplo que Cristo estabeleceu de santidade, e eu quero que o Espírito Santo de Deus resolva toda essa bagunça que eu mesmo cometi e a falta, uma quebra de princípio estabeleceu. A gente tem que tomar muito cuidado nisso, e a gente tem que ter um entendimento claro que eles são um só Deus, e esse Deus ele age no meio da criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o melhor caminho para a gente entender a respeito da Trindade é a analogia que a Bíblia nos traz, né? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo assim, a gente pode ocorrer em cometer algum tipo de erro, em achar que Deus, por ser o Deus Pai, ele possui uma autoridade maior do que o Deus Filho. A gente vai ver já no primeiro século ali, Marcião entrando, né, na sua linha de pensamento, de ideia, e os seus devotos falando abertamente que Jesus é o Deus bom que veio para destruir o Deus do Velho Testamento, que era um Deus mau, né? Que eles não se unem entre si, que não é o mesmo Deus, e por aí vai.
Em João ele já debate isso, né? Em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mostrando essa união, né, entre Deus ali em sua essência e em seu poder. Então, quando nós... a analogia mais próxima que a gente pode ter a respeito da Trindade é o Deus Pai e o Deus Filho ali, que é o que a Bíblia mostra para nós, só que temos que tomar muito cuidado e às vezes achar que um é superior, maior do que o outro. Não, eles trabalham em conjunto, eles possuem a sua transcendência, os seus atributos e trabalham juntos para cumprir o propósito que o próprio Deus estabeleceu. Por que é importante entender a doutrina da Trindade? Se nós não entendermos a doutrina da Trindade, pode acabar ocorrendo da gente... Pensa comigo, né? Vamos lá comigo, leitor, aluno. Pensa comigo. Se Jesus Cristo não é Deus, e se nós não temos essa convicção e essa certeza no nosso coração, como adorar Jesus? A gente estaria cometendo uma idolatria. Certo? Primeiro ponto é isso, a gente estaria cometendo uma idolatria absurda, aonde nós estamos adorando alguém que é criado, uma criatura, e não um criador, porque nós já sabemos que existe o Deus criador. E se Jesus não é Deus, a gente está cometendo uma idolatria, aonde a gente adora uma criatura em vez de adorar o Criador. Ponto 1. Segundo, como que nós vamos confiar a nossa salvação expiatória em alguém que não seja Deus? No homem. Se Jesus não é Deus, ele é criatura. E se ele é criatura, ele carrega em si, a gente vai ver quando a gente entrar em antropologia, o pecado original. E se ele carrega em si o pecado original, ele jamais pode ser o sacrifício perfeito, o sacrifício aceito, porque o cordeiro perfeito, o cordeiro aceito como sacrifício pelos nossos pecados, não poderia ter mancha alguma, não poderia ser contaminado pelo pecado, não poderia vir dessa origem adâmica. Então, como que, se Jesus não é Deus, como que nós poderíamos confiar a nossa salvação a esse homem? E quem mais poderia suportar o peso da ira pelos pecados cometidos, senão Jesus? Outro ponto, nós não estaríamos glorificando a criatura na obra da redenção. Se Jesus não é Deus, a gente não estaria glorificando a criatura, rendendo adoração à criatura, honrando a criatura em vez de honrar a Deus, que é o Criador, na obra ali da redenção, na obra de salvação. Consegue compreender comigo como que é importante nós entendermos a respeito dessa doutrina? Entender que Jesus Cristo é 100% Deus, que Jesus Cristo, ele assumiu o seu papel ali na obra da redenção e se entregou, veio em carne, habitou entre nós, viveu em santidade, foi levado ao madeiro, crucificado, levando sobre si os nossos pecados, e agora nós temos paz com Deus, agora nós temos segurança da salvação, não porque nossa segurança está depositada em um homem, não porque nossa salvação está depositada e garantida em cima de uma obra humana, mas porque o próprio Deus estabeleceu a sua fidelidade, o seu amor, entregando Jesus Cristo em sacrifício pela minha vida e pela tua vida. Então, quando nós entendemos a doutrina da Trindade, nós começamos a ficar mais em paz no nosso coração, porque nós sabemos que nós não estamos cumprindo nenhum tipo de idolatria, nós não estamos, a nossa fé não está pautada em homens, nós não estamos glorificando homens, mas pelo contrário, Deus está sendo glorificado através de Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E o que a gente precisa entender, que embora seja Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
Cada pessoa da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existem funções diferentes em relação ao mundo, né? As funções primárias em relação ao mundo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Na criação, Deus Pai ordenou, Deus Filho, que era o verbo, executou, e o Espírito Santo parava, sustentava todas as coisas do universo. Na redenção, a mesma forma. Deus Pai deu a ordem, Jesus Cristo assumiu ali a obra, né, cumprindo ela, vindo em terra, enfrentando tudo, se humilhando, né? Não humilharam Jesus, Jesus se humilhou, Jesus permitiu, Jesus se entregou ali na cruz por nós, em obediência ao Pai, em amor ao Pai. Jesus, ele cumpriu essa obra da redenção. E o Espírito Santo de Deus hoje é quem nos regenera, é quem estabelece essa obra, quem nos leva ao arrependimento, é quem nos dá segurança dessa salvação estabelecida pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que é perfeito isso? Como que o nosso Deus, ele é perfeito e trabalha em conjunto, em essência, em poder, juntos, tanto na criação como também na redenção. Da criação, Deus Pai ordenando, Deus Filho executando e Deus Espírito Santo de Deus pairando, sustentando o universo. E na redenção, Deus Pai ordenando, Jesus Cristo vindo, cumprindo ali a morte de cruz. E o Espírito Santo de Deus hoje é que nos convence, nos sela, nos tira do estado de morte, nos leva ao estado de vida, nos regenerando, nos dando vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender isso, precisamos entender a respeito dessa função do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós servimos ao Deus Trino, tá? Não três deuses, mas o Deus Trino, que em essência, em relacionamento, se tornam um só. Eles atuam dessa forma para sempre, tá? Não tem, lembra que Deus é imutável, então Deus Pai continua sendo Deus Pai, Deus Filho continua sendo Deus Filho e Deus Espírito Santo continua sendo Deus Espírito Santo de Deus eternamente para sempre, tá? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender essa doutrina, precisamos entender a respeito dessa essência, para que nós não possamos cair em nenhum tipo de idolatria e achar que Jesus era apenas um grande sábio que pisou na terra, um grande mestre que pisou na terra. Não, ele era Deus. Ele é Deus, ele se esvaziou de si mesmo, se entregou por nós ali na cruz, né? E o Espírito Santo é Deus, não é uma força, não é uma energia, não é simplesmente algo sobrenatural que está acontecendo, não, ele é Deus e devem ser adorados como Deus. Deus Pai ser adorado, Deus Filho ser adorado, Deus Espírito Santo ser adorado. E quando nós adoramos, rendemos louvores, adoração a esse Deus, Deus é glorificado, tá? Qual Deus? O Deus Trino, né? O Deus soberano, o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus relacional. Por isso que nós necessitamos de nos relacionar, né? Necessitamos desse relacionamento, porque nosso Deus é um Deus relacional. O Deus que possui em si mesmo a sua essência, é completo em si, aonde façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, o nosso Deus, ele é relacional, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se relacionam entre si, e quando nos criam, eles nos criam para essa relação também, para esse relacionamento. A gente vai ver que quando uma pessoa começa a isolar, buscar um isolamento, ela não está bem, ela não está legal. Por quê? Porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e esse Deus é um Deus relacional, onde ele atua entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus, relacionando entre si para cumprir o propósito estabelecido da criação e da redenção.
Então, é um Deus relacional e logo nós somos seres relacionais, que se relacionam, que desejam ter comunhão. Por isso que não existe essa ideia do desigrejado. Ah, não, deixa eu ficar aqui na minha casa, quietinho. Não preciso ir na igreja, não preciso estar em comunidade, não preciso estar com os amados irmãos. Meu irmão, isso é coisa do cão, do inferno. Tira isso da tua mente. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, no partir do pão, quando nós nos reunimos como irmãos, como igreja, seja em célula, seja no ambiente familiar, seja em qualquer lugar, quando nós estamos unidos, nós somos o corpo de Cristo. Deus é glorificado, Deus é exaltado nisso, porque Deus é um Deus relacional, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós também, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos também relacionais. Ponto importante para nós entendermos: nós nunca vamos saber a totalidade de como funciona a Trindade, tá? Por que nós nunca vamos saber? Porque nós somos seres limitados, nós somos seres criados. Não tem como a caneca ela tentar definir quem eu sou, porque vamos dizer que eu criei a caneca, eu sei sobre ela, eu sei cada partícula, eu sei como foi feita a alça, eu sei como foi feito cada emblema, cada medida, porque eu sou o Criador. Então Deus nos conhece na totalidade. Mas não tem como a criatura conhecer Deus em sua totalidade, entender na sua totalidade, porque a nossa mente não consegue compreender a totalidade desse Deus soberano, eterno, perfeito, criador dos céus e da terra. Então, se alguém fala assim, não, eu sei tudo sobre a Trindade, meu irmão, é um herege. Corre, pula, sai fora disso, porque não tem como, Deus não tem como nós colocarmos ele na mesa e querer examinar ele. O que nós temos é o que as escrituras ela nos fala, aquilo que ela nos deixa claro, aquilo que ela nos mostra. Isso que nós temos dentro da palavra de Deus. Então, não dá pra gente fugir daquilo que Deus quis nos revelar, daquilo que Deus quis nos mostrar, e creio que quando nós tivermos caído na eternidade com o Senhor, nós teremos a consciência de fato de quem Ele é, o tamanho da sua glória, do seu poder e da sua majestade, como funciona de fato esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, tá? Então, espero que essa aula tenha sido de bastante aprendizado, trazer para você a importância de entendermos sobre essa doutrina e que você possa mergulhar mais sobre isso aí, tá? Para que você possa cada dia mais aprender e estar firmado na fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, até a próxima aula.